A história de Anneliese Mitchell. Anneliese Mitchell nasceu em 21 de setembro de 1952 em Klingenberg, Alemanha. Oficialmente, a sua morte em 1º de julho de 1976 deu-se por desidratação e desnutrição. Na prática, entretanto, ninguém até hoje sabe realmente se seu caso era espiritual ou psiquiátrico. Tudo começou em 1968, quando ela ainda estava no colégio e começou a sofrer de convulsões. Seu primeiro ataque epilético veio em 1969 e ela era saudável até então. Com isso, vários médicos ficaram intrigados e um neurologista da clínica psiquiátrica diagnosticou com um tipo de epilepsia chamada grande mal. Até então, Anneliese era uma garota comum e religiosa. A próxima mudança foi a presença de figuras demoníacas, que apareciam toda vez que Anneliese tentava rezar. Ela também começou a ouvir vozes, que a diziam estar amaldiçoada. Com isso, entrou em depressão e começou a pensar em suicídio. Em 1975, quando até os pais começaram a perceber a seriedade dos problemas com sua filha, ela já havia mudado de aparência drasticamente. Então deu-se o início à procura de ajuda em clínicas, finalmente igrejas. Ao mesmo tempo, uma idosa partiu uma caminhada com Anneliese. Durante a peregrinação, percebeu que ela evitou passar próximo de uma imagem de Jesus e também se negou a beber água de uma fonte da região considerada sagrada. Fora isso, ela cheirava como um inferno, o que fez com que a idosa a levasse até um exorcista numa cidade próxima, e a possessão fosse pela primeira vez confirmada. À medida que o tempo passava, as alucinações pioravam e ela começava a ver pessoas com rostos de demônios e outros tipos de paranoias. Apesar de diagnósticos médicos terem apontado como esquizofrênica, a família escolheu seguir apenas com exorcismos, realizados principalmente pelo padre Arnold Hans e o pastor Ernst. Anneliese já estava sem conseguir comer e debilitada, e se algum tipo de cura não fosse encontrada rapidamente, ela morreria. Os exorcistas, então, utilizaram 67 ritos ao longo de 10 meses, com 1 ou 2 sessões por semana, o que tinha duração de até 4 horas. Apesar disso, a possuída rasgava suas roupas, urinava e bebia o próprio líquido do chão, comia moscas, aranhas e carvão, até a cabeça de um pássaro morto. Houve uma vez em que ela se enfiou debaixo de uma mesa e latiu como um cão por 2 dias. Ela ainda ouvia vozes gritando contra as paredes por horas, o que a deixava enlouquecida. Dentre os espíritos que a possuíram, ela mesma citou nomes como Lúcifer, Caim, Nero, Judas e Hitler, e outros grandes espíritos malignos que já assombraram a humanidade. Oficialmente, após a morte de Anneliese por inanição, os 2 padres e os pais de Anneliese foram condenados por negligência, resultante em morte, já que não impediram a filha de morrer. Para a filha, jejuar faria com que os espíritos perdessem a força. Hoje, a lápide dela fica no local que pode ser visto da casa onde morava, ainda habitada por seus pais, que provavelmente até hoje se perguntam o que realmente aconteceu com sua filha toda vez que olham pela janela.
saúde inteligente, estudando tudo que nem Maria, confiável.